da nossa fé, a Semana Santíssima, que vai culminar com a solenidade da Páscoa no domingo próximo. Nós já fizemos memória da entrada do Senhor triunfal em Jerusalém. Ele é o filho de Davi, o Messias esperado por Israel, que vem tomar posse da sua cidade santa. Mas, que surpresa! É um Messias humilde, que não entra montado num imponente cavalo, mas num humilde burrico, num jumentinho, sinal de serviço e de pequenez. Ei-lo, seu serviço será dar a vida pela multidão. Ele é rei, mas rei coroado de espinhos e não de humana vanglória. Termos seguido o Senhor nessa solene bênção dos ramos é tê-lo reconhecido como nosso rei, rei pobre e humilde. Tê-lo seguido, meus queridos, é nos dispor a segui-lo nas pobrezas e humildades da vida, dispondo-nos a participar da sua paixão, da sua cruz, para ter parte na glória da ressurreição. É o domingo de Ramos e da Paixão. Existe um nexo, existe uma lógica entre Ramos, entrada triunfal do Rei, e a Paixão, a cruz que é o trono deste Rei. A realeza de Cristo, que é exaltada na entrada triunfal em Jerusalém, e cujo trono é esta cruz. Ramos e Paixão, portanto, destacam, enfatizam a realeza de Cristo. Após a bênção de Ramos, que pensamentos poderíamos colher agora na liturgia da palavra desta missa, que é de Ramos e da Paixão? Alguns pensamentos. Primeiro, o meio que Deus escolheu para nos salvar não foi o que é considerado grande, vistoso, que é tão apreciado pelo nosso mundo. Não. Ao invés disso, o Pai nos salvou pela humildade e pela obediência do Filho Jesus. Nós reconhecemos na voz do servo sofredor, que ouvimos na primeira leitura de Isaías, a voz do Filho de Deus. Dizia-nos assim a primeira leitura: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. O Senhor é o meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, porque sei que não sairei humilhado. São palavras impressionantes, meus queridos. O Filho de Deus buscou, na humildade, na obediência de um discípulo, a vontade do Pai. E aí encontrou força e consolo, encontrou a certeza da sua missão, da sua vida. São Paulo, na segunda leitura de hoje, confirma isso com palavras não menos impressionantes. Jesus Cristo, dizia São Paulo, existindo em condição divina, esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus queridos, num mundo como o nosso, no qual nós vivemos hoje, que nos tenta sempre querermos ser os donos da verdade, que despreza os preceitos do Senhor Deus e os planos de Deus para nós, nós precisamos, em face desta realidade que é a entrega de Cristo, aprendermos dele, a sermos diferentes desta lógica mundana, de querermos para nós todas as atenções, de querermos ser o centro do universo. É preciso tirar o foco do nosso umbigo
para aprendermos a ser humildes, obedientes, como Cristo Jesus, para que nós possamos assim entrar em comunhão com o Cristo, obediente ao Pai até a morte, para que nós possamos nos transformar em Cristo, para que a oração que nós fazemos se transforme e nos transforme, se transforme em vida e nos transforme em vida. Só então nós seremos livres realmente, somente então nós viveremos de verdade. Do contrário, nós seremos, desculpe a expressão, cadáveres ambulantes. Se nós não tivermos a vida verdadeira de Cristo, nós somos cadáveres ambulantes. Um segundo pensamento, o breve e concreto relato da paixão segundo São Marcos, que nós ouvimos, um pouquinho antes desse trecho que nós ouvimos hoje, ele nos apresenta, São Marcos nos apresenta 3 modos de nos colocar diante do Cristo nosso Senhor. 2 modos são, digamos assim, inadequados e que nós, por sua vez, deveríamos evitar, apesar de tantas vezes nós cairmos, né? E um modo concreto e correto a que somos continuamente chamados. Primeiro, o modo dos discípulos tão vergonhoso. Todos o abandonaram e fugiram. Todos. Jesus fica sozinho, abandonado. Olha, meus amigos, desde o início nós temos sido covardes. Basta um pouquinho de exame de consciência e de realismo para assumirmos isto. Nós, desde os princípios, nós somos um mísero bando de infiéis. Quantas vezes nos apertos da vida nós fugimos e abandonamos o Senhor? No vício, no comodismo, na busca de crendices e seitas, no fascínio por ideologias, ideias e filosofias opostas à nossa fé. Como é fácil fugir. Como é fácil, ainda agora, abandonar o Senhor. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque ainda hoje somos assim, ainda somos como os primeiros discípulos, frágeis, inconstantes, covardes mesmo. Perdoa-nos pelo pouco amor, pela falta de compromisso. Depois, temos o modo de Pedro, que seguiu Jesus de longe. São Pedro estava de longe observando, acompanhando o que acontecia. Atenção, meus queridos, nós podemos ser muito parecidos com Pedro. Não se pode seguir Jesus de longe. Quem o segue assim? Ou então, que nem dizia o Papa Francisco, lá no início do pontificado dele, quem é que segue Jesus por correspondência? Por WhatsApp. Quem segue Jesus por WhatsApp? Por Facebook? Quem? Quem pensa poder ser discípulo pela metade? Quem se ilude pensando seguir o Senhor sem combater seus próprios pecados? Quem imagina poder servir a Deus e ao dinheiro, ao Senhor e aos costumes e modos, pensamentos do mundo? Como terminarão esses? Como terminou Pedro, negando conhecer Jesus. E a gente clama: Senhor, olha para nós como olhaste para Pedro, aquele olhar que cura. Dá-nos o arrependimento e o pranto pela covardia e pela frieza em te seguir. Faze-nos verdadeiros discípulos teus, que te sigam de perto até a cruz, como discípulo amado ao lado de tua Santíssima Mãe. Mas, por fim, uma bela atitude, digna de um verdadeiro discípulo de Cristo, aquele gesto daquela misteriosa mulher que ungiu a cabeça do Senhor com um nardo puro, caríssimo, aquela que quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus.
pouco antes da sua paixão. Quebrou o vaso, isto é, derramou todo o perfume sem reservas, sem pena, com amor generoso. Para o Senhor, tudo. Para o Salvador, o melhor. E São João dizia que a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. É assim. É assim. Quando o recipiente onde está o perfume é aniquilado, é quebrado, o perfume se espalha por todo o lugar onde está. Assim também aconteceu com a morte de Cristo. Uma vez aniquilado, ali morto na cruz, todo desfigurado, esmagado por nossos pecados, o seu suave odor se espalhou pelo mundo. E esta mulher que realizara este gesto, sem nem saber talvez o que significasse, foi uma discípula generosa. Dando tudo ao Senhor, perfumou toda a casa com aquele bom odor de um amor sem reservas. Quanta generosidade desta mulher! Em contrapartida, quanta hipocrisia, quanta mesquinhez, quanta traição, quanto abandono daqueles que se diziam amigos e próximos de Jesus e o deixaram e o abandonaram. Eles não compreenderam o seu gesto de amor gratuito. Senhor Jesus, faz-nos generosos para contigo. Rompa o nosso coração, muitas vezes endurecido como pedra, para que te amemos como essa mulher, sem reservas, sem fazer contas. Ó Senhor, que nos amaste até o extremo, ensina-nos a te amar assim também, colocando os nossos perfumes, isto é, aquilo que temos de precioso, aos teus pés. Então o mundo será melhor. E como o mundo precisa hoje, sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo, tão difíceis, ser melhor. Nós precisamos levar o bom odor do amor para o mundo, que está tão sedento de amor, neste mundo que hoje talvez esteja amedrontado em razão desta pandemia que estamos vivendo. Em razão da pandemia, de todas as outras consequências que poderão vir disto. Consequências econômicas, estabilidade financeira, empregos, enfim. Meus queridos, o mundo precisa de uma mensagem de esperança e de amor. E como esta mulher que ungiu Jesus pouco antes desta cena que nós ouvíamos, possamos também nós espalhar o perfume suave de Cristo, dando testemunho da sua presença, deste que por nós entrou em Jerusalém, humilde e manso, por nós morreu na cruz. É isso, meus caros. Fiquemos com esses pensamentos, preparando-nos durante toda essa semana para o tríduo pascal que vamos celebrar, que vamos ter seu momento alto na vigília da ressurreição. Por isso nós podemos dizer: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Breve instante de silêncio, meditemos esta palavra de Deus para nós.